Oi, gente, eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Eu sou a cabecinha pensante e as mãozinhas trabalhantes aqui do ateliê Artes da Dani Viste. E hoje eu precisava gravar alguns vídeos, então eu precisava também me maquiar. E fiquei pensando, é muito gostoso conversar com vocês enquanto eu vou me maquiando. E como no mês passado o Maquia e Fala foi sobre Outubro Rosa, eu pensei, por que não falarmos de Novembro Azul? Afinal de contas, não somos só nós, mulheres, que precisamos de cuidado, mas os homens também precisam parar e prestar atenção na saúde deles. Então eu decidi que hoje o nosso Maquia e Fala vai ser sobre o Novembro Azul. Mas, a respeito disso, a gente vai conversar depois da vinheta, porque antes eu queria te fazer um convite e um pedido muito especial. Para vocês, pode não fazer tanta diferença, mas para a gente que produz conteúdo, ajuda demais quando você se inscreve nos canais. Então, eu já te convido, se inscreve aqui embaixo no meu canal, já aproveita, ativa o sininho que tem logo do lado, para você ser avisada assim que sair vídeo novo por aqui. Eu vou ficar muito feliz de ter a sua companhia e espero estar te ajudando, assim como eu peço a sua ajuda na inscrição aqui no canal. Mas também te peço não só para se inscrever, mas comentar, falar do que você está achando dos vídeos, comentar sobre temas que você gostaria de ver por aqui. Isso me ajuda demais. Gostaria também de pedir para você deixar a sua curtida amiga. E também, se você acha que de repente alguém que você conhece precisa, ouvir ou conhecer um pouco do conteúdo que eu estou falando aqui, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha, não seja egoísta. Isso mesmo, vamos compartilhar o que é de bom. Bem, eu não estou só aqui no YouTube, eu também tenho outras redes sociais e gostaria demais de te ver por lá. No Instagram eu estou como @artes_daniviste. No Facebook a minha página é Artes da Dani Viste, mas você vai encontrar isso super facinho, sabe por quê? Tá tudo escritinho, o link bem certinho aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, bora que eu tô te esperando logo depois da vinheta. Voltamos e eu quase não consigo enxergar vocês aí, mas vocês vão ver muito bem. Para isso eu tenho um espelho aqui para me ajudar. Bem, eu vou começar usando um BB Cream, da Fenza, que eu já mostrei aqui para vocês várias vezes. Enquanto eu vou passando, a maquiagem, a gente vai conversando sobre o outubro. O Outubro Azul a gente já conversou. Agora nós vamos conversar sobre o Novembro. Outubro Azul, Novembro Rosa. Gente, tá feia a coisa aqui. Mas nós já conversamos sobre o Outubro Rosa. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Novembro Azul. Pode não parecer, mas é algo muito importante a gente pesquisar, saber, não só ouvir falar, mas como dar exemplo. Vamos espalhar esse BB Cream aqui. Claro que, gente, antes do BB Cream, eu já tinha lavado meu rosto, tá? Tinha hidratado também, cuidei com essa parte também. E aí, por isso é que eu já tô até com a faixinha aqui, tá? Talvez vocês façam isso aqui muito melhor que eu. Mas é como eu já falei várias vezes, eu tenho gostado de fazer, é um momento especial de eu cuidar de mim. Mas a gente como mulher, acaba sempre sobrando pra gente ver essa questão de cuidar também da saúde dos outros, seja mãe, pai, irmão, irmã.
né, e familiares todos, a gente acaba se preocupando. E nós estamos no Novembro Azul. O que que isso significa? Como eu falei com vocês, né, mês passado, enquanto eu me maquiava, o Outubro Rosa, a gente visa cuidar mais da saúde feminina, principalmente aquela parte de órgãos reprodutores, como é que estão. Mesmo porque esses órgãos reprodutores, eles não ficam à mostra, né? Eles ficam escondidos dentro do corpo da gente. E, querendo ou não, não sei se é porque do homem, né, parece que fica mais exposto, então, não, é fácil de cuidar e tudo, só que não é bem assim. Por quê? Porque, querendo ou não, o homem não tem só testículo, pênis, não. Ele também tem próstata, que faz parte desse sistema reprodutor que o homem tem. E é necessário, sim, cuidar. Por quê? Porque a gente vê muitos casos de câncer de próstata porque o homem estava sentindo alguma coisa, principalmente é algo que chama muita atenção, é na hora de urinar, né? Às vezes o homem tem dificuldade em urinar, demora um pouco mais, a urina não sai com tanta facilidade. É necessário, sim, que o homem também se cuide. E é interessante que essa semana eu estava vendo no Instagram uma live que eu achei muito bacana a respeito de finanças, mas que tem tudo a ver também com saúde. Quando começou a vir a época na Idade Média ali, feudalismo, tudo, né? Gente, tirei demais o pó, ó. Eu passei um corretivo, né? Passei, nem falei nada com vocês. É um corretivo líquido da Dalla Makeup. Eu tenho gostado demais desse corretivo. Eu achei que não ia gostar, porque conversando, vendo e tudo, né? A gente vê que o corretivo, ele acaba tendo mais... A textura dele é diferente da base, do BB Cream. O BB Cream ainda... ele é mais suave ainda que a base. Não que o BB Cream não tenha cobertura, ele tem uma cobertura, o meu eu acho que tem uma ótima cobertura, só que é uma cobertura mais suave. Então eu gosto muito da textura desse BB Cream, porque pra mim parece que tá bem natural, então eu gosto bastante da textura. Sempre foi visto, né, o homem a parte mais racional, porque o homem que pensa, né? A mulher é mais emoção, o homem é, né, aquela parte mais centrada, que tem... É como se fosse mais competente, o que eu acho que não tem muita coisa a ver, mas, né, muitas pessoas acham assim. Então, antes, quem é que sustentava a família? Era o homem, né? Que vinha e que trabalhava fora para poder sustentar a família. Mas é interessante a gente ver porque trabalhava homem ou mulher quando era de um nível social mais baixo, porque quando era de nobreza, né, de uma situação que tivesse uma finança, vamos dizer assim, um pouco melhor, as mulheres não trabalhavam. As mulheres, elas ficavam em casa, né, tinha ali seus afazeres, se bem que no outro dia eu ainda estava vendo, na era vitoriana, vamos dizer assim, as mulheres, elas tinham servas para cuidar dos seus filhos, então elas faziam outras coisas, mas não estavam ali muito com criação de filhos e coisa assim. Mas quem dominava, quem tinha a conta do dinheiro era o homem. O homem é que sabia sobre todas as finanças da casa. E é interessante que mesmo hoje, 2020, a gente vê que ainda existem algumas famílias assim, onde a mulher, ela não faz a mínima ideia de quanto o marido ganha, assim, nem por alto, ela não sabe nada de quanto o marido ganha. Por quê? Começou a se ter esse tipo de pensamento, eu acho, que vinha já a longa data. Se começou a ver que lugar de mulher era onde? Na cozinha, dentro de casa. Por quê?
porque a mulher era muito sensível, a mulher ela precisa ser cuidada, a mulher não tem capacidade para tanto que até hoje muita gente ainda pensa que, não, de humanas normalmente é mulher, para língua, né? Para estudar línguas, normalmente é mulher. Agora, para exatas, para mexer com o número, a gente manda os homens. Porque o homem tem mais facilidade. Como se a gente não tivesse homens que falassem várias línguas super bem e trabalhasse na área de humanas super bem, e mulheres engenheiras, físicas, que dão um show também. Então é muito interessante. A história normalmente ela é contada por quem? Por homens. E aí parece que as mulheres não fizeram tanta coisa na história, né? Que era Marie, eu não sei se é Marie Curie ou Curie, o nome dela. E é muito interessante a gente ver, e era uma mulher. E o engraçado é que ela casou e todo mundo às vezes queria atribuir o êxito ao marido dela. E o próprio marido dizia, não, gente, eu ajudei, eu trabalho junto com ela. Ela me auxilia, mas nisso aqui foi ela que conseguiu fazer. Foi nisso aqui, o mérito é todo dela, o marido dela dizia isso. E aí a gente fica muito com essa coisa de que, não, porque mulher é sensível, por isso que mulher é qualquer coisinha que ir para médico. Aí o que os homens costumam dizer? Não, eu sou homem, eu não choro, eu não preciso de médico, eu não preciso tomar remédio, porque eu sou homem. Só que é interessante, porque quando a gente vê por esse lado, é como se homem não tivesse sentimento. E o homem tem sentimento. E pelo homem também ser um ser vivo, o organismo dele também falha. Não é só das mulheres que, porque tem um nódulo no seio, ou tem a menstruação veio irregular. Não. O homem muitas vezes ele fica, não, eu sou homem. E nem comenta, eu não tô urinando direito. Tá, e agora? Isso é um problema de bexiga, é um problema de rins, ou é um problema de próstata, que a próstata aumentou e meio que apertou ali o canal por onde passa a urina, e a urina não consegue passar para sair direito, como vinha sendo antes, né? Com o corpo em forma, bem, funcionando direitinho. E aí o homem, ele sente vergonha de dizer, eu não tô fazendo xixi direito. Por quê? Não, porque eu sou homem. Eu sei que eu não estou falando, não é absolutamente, não, todos os homens são assim. Graças a Deus não são todos os homens. Tem aqueles que já aprenderam de família a ir a médico, a se cuidar. E o interessante é que muitos ficam preocupados por causa do exame de toque, porque eles acham assim um absurdo, como se pra gente, como mulher, fazer um exame de Papa Nicolau, né, um preventivo, fosse muito fácil. Não, é muito tranquilo. Sentar e botar as perninhas ali, né, para o médico, ou para médica, ou para enfermeira, enfermeiro, profissional da saúde que seja, examinar a gente. Parece que também é muito fácil, quando na verdade não é. Não é algo assim que você vai, que maravilha, hoje eu tenho. Não, não é. Mas por que a gente faz? Para cuidar da nossa saúde. Eu sei que a maioria das mulheres tem esse entendimento de que ela cuidando dela, ela vai cuidar melhor ainda dos outros, porque ela vai estar bem para cuidar dos outros. É interessante a gente ver isso. Por quê? Porque os homens, eles muitas vezes, eles não gostam de falar. Eu digo isso não por experiência própria. O meu marido, quando tem qualquer coisa que ele não tá se sentindo bem, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com dor nas costas. Eu acho isso muito lindo da parte do homem, mostrar que não é fragilidade, é que é ser humano também. E ser humano
conforme a gente vai passando os anos, aqui em casa a gente já vive isso, eu já, daqui ano que vem, né, 2021, eu faço 50 anos. O meu marido esse ano fez 50 anos. E a gente começa a observar, quando a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a ver que assim como eu tenho uma paleta de cores aqui que eu tô usando, inclusive esqueci de falar para vocês, é a paleta Check Flush da Ruby Rose, tá? Opa, caiu uma paleta aqui, um pedaço de uma paleta. Para mim isso é interessante, porque eu nunca nem vi, tá? Eu estou usando Burnt Amber, tá? Que é essa corzinha aqui para fazer o contorno do meu rosto. Tô achando muito lindo, que ela tá cada vez acabando mais. Por quê? Porque eu tô usando. E é interessante a gente ver isso em relação à vida do ser humano. Essa semana eu ouvi também algo que eu achei muito interessante. Cada dia vivido é menos um dia na nossa vida. Vocês já pararam para pensar isso? A partir do momento que a gente é gerado, não é nem que a gente nasce, a partir do momento que a gente é gerado, a gente já começa a, por mais que a gente se desenvolva quando criança, né? Mas começa a diminuir os nossos dias de vida. Você já parou para pensar sobre isso? Assim como essa paleta. Eu comprei ela fechadinha, lacrada, com plástico e tudo, abri. Só que conforme eu vou usando, ela vai acabando. Para mim é interessante ver, porque eu nunca tinha visto a paleta sendo desgastada. Mas na nossa vida como ser humano, também é interessante a gente ver isso. Porque a gente acha que, não, a minha juventude vai ser eterna. Quando na realidade não é. Eu tenho marquinhas de expressão. Eu acho muito legal ter marquinhas de expressão. Nada contra com quem não gosta de ter. Só que eu acho assim, as minhas marquinhas de expressão, elas contam um pouquinho da minha história também. Das preocupações que eu tive, das alegrias que eu vivi, das situações de vida. Se eu vou ficar parada pensando só nisso, não. É daqui para frente. Só que muitas vezes a gente esquece que a gente precisa se cuidar, que mesmo como ser humano, o nosso corpo ele se desgasta. E ele precisa de cuidados, precisa de manutenção. Muitas vezes, quando a gente é novinho, novinha, a gente não se preocupa muito com a alimentação, com o que bebe, a hora que dorme, o que come. A gente não tá muito aí para essas coisas. Só que quando passa de determinada idade, a gente começa a notar. Eu posso falar isso agora por mim. Eu sempre fui uma pessoa que não tinha sono cedo. E eu, se deixasse, eu virava à noite e não tinha problema nenhum em dormir tarde. Agora, eu nunca gostei de acordar cedo. Só que hoje, com quase 50 anos, eu vejo o quê? Para mim, é necessário o sono, sim. Por quê? Porque eu sinto necessidade, eu vejo que no dia seguinte, se eu não tiver uma noite bem dormida, no dia seguinte dói cabeça, dói as costas, dói o pé, dói tudo. Lógico, não tô dizendo de um dia ou outro, não. Mas se eu fico numa rotina de dormir muito tarde, eu observo que para mim, Daniele, não faz bem. Tanto que eu sempre pensava assim, eu como enfermeira vai ser ótimo, eu vou poder pegar um monte de plantão à noite, porque eu não tenho sono mesmo de noite, então para mim vai ser tranquilo trabalhar de noite. Hoje eu já vejo que se eu perco uma noite de sono, se eu tenho uma noite de sono mal dormida, para mim é desgastante. No dia seguinte eu não tô bem. Aí eu já penso, opa, se eu tivesse trabalhando como enfermeira, o negócio ia complicar aqui, porque eu já vi que eu não tô bem por não ter dormido bem à noite, não ter dormido direitinho como precisava agora à noite. Então, isso é interessante a gente começar a prestar atenção. E eu tô falando por quê? Porque os homens, eles também precisam se cuidar. Só que muitas vezes tem aquela coisa de dizer assim, eu sou homem, tipo assim, sou imortal. Quando vê, puf, baixou no hospital. Porque teve um AVC, porque teve problema disso, porque a pressão tá alta, porque teve alguma coisa. Então, faz necessário a gente conscientizar
os homens que nós amamos, sim, que eles precisam cuidar da saúde deles. Sabe por quê? Porque como a gente ama, a gente precisa deles. E o homem, ele tem essa necessidade. Você gosta de se sentir importante como mulher? Você gosta de se sentir valorizada? Responde. Eu não vou ouvir sua resposta, ninguém vai ouvir, é só você mesmo. Mas responde aí. Você, como mulher, você gosta de se sentir valorizada? Quando alguém diz, você fez isso bem feito, você hoje tá bonita, como seu dente é bonito. Ah, sua roupa, onde foi que você comprou essa roupa? Que roupa linda. Ai, o seu sapato. Ou, sua comida tá uma delícia. Você gosta de ouvir elogios? Eu acho interessante que, eu digo por mim, quanto mulher, eu gosto de ser elogiada. O meu marido me elogia bastante. Eu sou feliz nisso. E eu acho interessante, por quê? Porque a gente como mulher, eu tenho necessidade de ser elogiada. Mas, muitas vezes, a gente não elogia. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para observar isso? Ele não faz igual eu faço. Claro que não, ele não é você. Você já parou para pensar nisso? É interessante porque existem algumas mulheres que dizem assim, mas o meu marido não me ajuda. Mas você pede ajuda? Ou, quando o seu marido vai te ajudar, o que você diz? Você não lavou como eu lavo, você não limpou como eu limpo. E o interessante é parar e pensar, ele não vai fazer igual a você, sabe por quê? Porque ele não é você. Você faz do seu jeito, ele faz do jeito dele. Ficou limpo? Ótimo, volte e diga, meu bem, muito obrigado, ficou maravilhoso, tá limpo. Ele fez uma comida, mas não ficou com sabor igual a minha. Gente, eu não sei se você já notou, mesmo que você cozinhe igualzinho sua mãe ou a sua professora de culinária disse pra você cozinhar, nunca vai ficar com o mesmo gosto. Você já observou isso? Você pode fazer o arroz, o macarrão, sei lá, o doce, o bolo. Eu não posso falar de bolo porque eu não sei fazer bolo. Mas a comida que você for fazer, mesmo que você pegue a receita e siga passo a passo, você e mais uma pessoa fazendo em panelas diferentes, uma vai ficar com um sabor, outra vai ficar com outro. Por quê? Porque vocês não são pessoas iguais. E o interessante que eu vejo é muito isso também. As pessoas, elas querem ser valorizadas, mas elas não valorizam as outras. E muitas vezes a gente, enquanto mulher, não tô dizendo aqui agora, então tem que ficar adulando marido, filho. Não. Mas é reconhecer que realmente fez alguma coisa, que ajudou, que participou junto, né? Normalmente a gente costuma dizer assim, mas homem também tem que lavar, limpar, cozinhar. Só que quando o homem quer fazer, mesmo quando ainda criança, quando filho, a gente como mulher diz assim, não, lugar de homem não é na cozinha. Não, homem não lava. Não, homem não limpa. Aí depois a gente quer que eles façam. Vocês estão vendo como é que é interessante? A gente coloca, muitas vezes, a gente trabalha no homem como se ele não pertencesse ao lar. Vocês já observaram isso? Não é que eles não pertençam, eles pertencem, mas só para prover, para pagar tudo. Aí eu tô feliz. Mas na questão de participação junto ali, não, o homem não gosta de conversar. Será que o homem não gosta de conversar ou você que não gosta de ouvir sobre o que ele tem para falar? Mas eu não gosto de futebol. De repente você não gosta de futebol, procura a cor da camisa que você goste. Não sei, participa junto. Eu não tenho esse problema aqui em casa, porque o meu marido não gosta de futebol. Meu marido gosta, por exemplo, de ferramenta, de carro. Eu não entendia patavinas de carro. E hoje eu não entendo muita coisa, mas eu vejo que eu entendo um pouquinho mais do que algumas mulheres. Por quê? Porque eu me interessei por aquilo que o meu marido fala. Ferramentas. Aí a gente vai vendo, né, de como a gente é educado e às vezes a gente quer impor a mesma coisa. Em casa, muitas vezes eu lembro da minha mãe reclamando do meu pai, que o meu pai, ao invés de ir lá pegar na caixa de ferramenta, porque ele tinha uma caixa de ferramenta assim, ir lá pegar uma chave de fenda, não, o que ele fazia? Não, peraí, aí ia lá, pegava a faca pra abrir, desparafusar alguma coisa, ou parafusar alguma coisa. Minha mãe ficava louca da vida com isso. Aí eu casei. E aí, a primeira vez que precisou desparafusar ou parafusar alguma coisa, o que eu fiz? Eu fui lá, peguei uma faca pro meu marido. E o meu marido olhou e falou assim, não, amor, a gente tem chave de fenda. Tá lá na caixinha. A caixa era pequena, hoje a caixa é grande de ferramenta, mas na época era uma caixinha pequena. Ele foi lá e pegou a caixa. Eu falei, mas isso aqui não faz o mesmo efeito?
Ele, sim, meu bem, mas pode quebrar a ponta, pode entortar a faca. E aí, conforme ele foi falando, eu fui lembrando de tudo aquilo que a minha mãe reclamava que acontecia com as facas dela. Eu falei, realmente. E quando eu digo essas coisas, gente, não é porque a minha família é perfeita. Não, não é nada disso. É para mostrar para vocês que às vezes a gente não vê o outro lado, a gente acha que só a gente tem razão. E não é bem assim. Então, quando a gente também dá abertura, tá sentindo fisicamente, até emocionalmente, isso ajuda a gente a se ligar um pouco mais, a se conectar com o outro. Eu não tenho interesse, tá? Para e pensa. Você estuda sobre determinados assuntos que você gosta. Aprende um outro que você não goste tanto, que vai ser útil para você também. Então, hoje eu vejo que para mim é útil o que eu sei, o que é um alicate de bico, o que é um alicate de pressão, um alicate de corte. Até eu já tenho meus alicatinhos, não para unha só, né? Para manicure, não. Eu tenho os meus alicatinhos aqui no ateliê. E é interessante a gente conversar um pouco, falar sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que, não, o homem só gosta de futebol, de carro, não tem nada a ver. Não, eles gostam também de ser compreendidos. E muitas vezes esse papel de é porque não sente dor, não tem nada, porque é o homem, né, que é o machão, é isso, é aquilo. Muitas vezes, se vocês pararem para pensar, é a gente, como mulher, que ensina para eles serem assim. Homem não chora, homem não sente dor. Sente dor, sim, homem chora, sim. Muitas vezes eles não compartilham com a gente porque a gente não permite. Então, quando eu falo aqui da questão de que a gente precisa, não é amarrar e levar, não. Hoje você vai ao médico à força, porque estamos no Novembro Azul e você tem que ir no médico. Não, mas é conversar e mostrar para o homem que te rodeia. Não sei se é marido, se é filho, mas algum homem você deve ter aí por perto, sobrinho, tio, não sei. É você mostrar que ele é tão importante para você que você precisa dele saudável, dele bem, para compartilhar a vida com você. Você quer compartilhar as coisas com ele, quer aprender com ele também. Então, é necessário sim que você dê essa abertura, porque muitos homens não falam porque nós, como mulheres, não damos abertura. Mas também muitos homens não falam porque não foram trabalhados a entender que o homem, ele também tem limites, ele também tem necessidades, e não é só sexo, não é só futebol, não. Ele tem também necessidades de se abrir, de conversar com alguém, mas você precisa estar disposta. Por quê? Porque às vezes você diz assim, meu marido não fala, mas você também não deixa falar. Você consegue entender onde... então a culpa é minha? Não tô dizendo que a culpa é sua. Eu tô dizendo que de repente ele já veio de um lar onde sempre disseram para ele que homem não chora, homem não sente dor, homem não fica falando daquilo que se passa, porque isso é coisa de mulher. E não entende que é necessário, sim, às vezes um homem sentar e chorar. É necessário, sim, o homem falar das suas dores. E a gente precisa estar aberta para isso. Então, converse aí com seu parceiro, com o homem que você tenha por perto de você. Fale para ele que você o admira. Então, estamos terminando já aqui com os nossos... eu já tenho 2 homens aqui me olhando, e um até tá fazendo careta para mim. Mas ele tá colocando os dentinhos dele em dia. Eu tô achando uma gracinha que ele tá usando aparelho para os dentinhos dele ficarem bem bonitinhos. Tá vendo? A gente vai procurando qualidades nas pessoas. Gente, vou passar agora. Eu tenho esse... Não é combo. Pra mim, ou quando não é kit, é combo. Porque eu tô só acostumada com artesanato. É uma paleta de cores de sombra, tá? Da Ruby Rose, chamada De Cocoa, tá? É que eu tô acostumada só com artesanato, então eu acabo falando só de kit, de combo. É a minha linguagem. Mas quem entende, sabe direitinho do que eu tô falando.
E aí eu vou pegar, são as cores que eu mais uso, que eu mais gosto, são os tonzinhos de marrom, tá? Que eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com os meus olhos. E agora, normalmente, eu tento ficar mais quieta um pouco para poder eu dar conta de fazer isso aqui, tá? Deixa eu levantar um pouco mais o espelho para eu poder me enxergar aqui sem franzir a testa, para não enrugar o BB Cream com o pó que eu já passei por aqui. Esse pincelzinho aqui me ajudou bastante, vocês estão vendo? Ó, aqui eu tentei bem pertinho dos cílios, eu passei uma sombra num tom bem escuro, bem pertinho. Esse pincel, ele é interessante porque ele é bem firme, então eu consigo fazer esse tipo de detalhe no meu olho, na parte superior. Então agora, lápis. Lembra que eu falei? Eu uso até o finalzinho dos... Pronto. Lápis. Agora, uma máscara de cílios. E agora, a sobrancelha. Tô orgulhosa de mim, porque tinha caído coisa aqui. Sombra. Aqui embaixo eu já consegui limpar. Agora vamos para nossa sobrancelha. Pronto. E por último, o batom. Pronto, maquiagem feita. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Eu gostei do resultado. Agora soltar o cabelo pra gente poder ir gravar. E botar o óculos de volta, né? Que a gente precisa se enxergar. Aí pra vocês fica a luz da ring light refletindo nos óculos. O que vocês acharam? Gente, eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. E fica aí algo pra gente pensar. Mês de novembro é o Novembro Azul. E apoiar os homens que nos cercam a procurar um médico, a ver como é que tá a saúde, não só, assim como eu falei das mulheres, né, não é só ver aparelho reprodutor, mas sim ver a saúde como um todo, inclusive dar uma olhadinha, né, prestar atenção aí na nossa saúde mental, como é que está a saúde mental dos homens com quem você convive, tá tudo legalzinho? Ou você nota que às vezes ele é mais agressivo? Não seria interessante procurar uma ajuda, não só com um médico, como com um psicólogo? Ah, mas sim, eu sei que tem homem que acha que é frescura procurar psicólogo, mas eu acho que com jeitinho, né? Você conhece o homem aí que está pertinho de você e sabe que ele também precisa de carinho e de cuidados, assim como a gente. Então, um cuidando do outro. Vou ficando por aqui. Um beijinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e fiquem com Deus.